Aqui a gente tem um aplicativo, certo? Esse aplicativo ele está rodando no framework Python, tudo usando bibliotecas, certo? Inúmeras para poder fazer cada funçãozinha funcionar do jeito que nós queremos. Uh, Essa plataforma ela não é tão acessível quanto a gente gostaria. Ela é uma plataforma que você precisa de um compilador para conseguir rodar ela. Então não é tão acessível ao público. Ela roda, ela é totalmente utilizável, mas ela não é tão acessível ao público. Por isso, posteriormente, na verdade já está em desenvolvimento, a plataforma online, que vai ter as mesmas funcionalidades aqui desse aplicativo, certo? Uh, Só que não vai precisar, você não vai precisar fazer o download de nenhum aplicativo, já vai estar tudo lá. E as funcionalidades são basicamente as mesmas daqui, até a interface é bem parecida. Porque eu também vou usar uma framework Python nessa plataforma online. Porém, continuando aqui com esse aplicativo que já está completinho. Bom, obviamente com as funcionalidades mínimas, nós sempre queremos aumentar as funcionalidades que nós podemos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a funcionalidade de pesquisa. Então, vamos pesquisar uma expressão aqui que a gente já conhece. Opa. Que a gente sabe que as pessoas utilizam. E a região. Então, você vê que o resultado ele foi bem rápido. A maneira que eu fiz a busca no banco de dados ela é bem rápida, então esse é um ponto positivo. E aqui a gente tem um pequeno box onde você pode traduzir para inúmeras palavras, certo? Para inúmeras línguas, perdão, essa palavra, certo? Então vamos clicar nesse aqui, russo, por exemplo. Então veja que obtivemos, né, uma resposta um pouco mais demorada, principalmente se eu tentar mudar. Vamos colocar em um outro aqui, por exemplo, em persa. Você vê que tem um delayzinho, porque na verdade é uma API, então ela acessa um banco de dados online, não local, então ela demora um pouquinho mais. Porém, funciona, e como nós de fato estávamos pensando em pessoas que não são só aqui do Brasil, pessoas que vêm para cá e acabam tendo contato com a língua diária, é interessante que tenha essa possibilidade de tradução, sem que a gente também precise exatamente guardar todas as possibilidades em todas as línguas de todas as palavras, certo? Então, isso aqui fica bem dinâmico. Aí, a gente também pode fazer uma outra coisa interessante, que é tentar pesquisar uma gíria que não tem, certo? Vamos colocar só isso aqui e colocar uma região também. Pesquisar. Então, a gente vê que não tem nenhum dado no nosso banco de dados que tenha essa palavra, claramente. Então, vamos sugerir. O que acontece? Aqui na contribuir, nós temos duas possibilidades. Nós temos a contribuição comum, então a gente vem aqui e a gente simplesmente diz a palavra, o local, o significado e coloca uma frase com aquela palavra para que essa frase possa posteriormente ser utilizada em análises mais aprofundadas que possam dar pra gente, por exemplo, a que grupo semântico pertence àquela palavra, quantas vezes ela é procurada no dia, ou até mesmo, e que esse é o grande, eu acho grande interessante, né? Treinar, criar banco de dados para treinar outras inteligências artificiais e assim por diante. Mas por enquanto é só para termos essa informação aqui mesmo. E aí você clica aqui no contribuir. E aqui essa função ela é mais interessante. Por quê? Porque quando a gente pesquisou aquela palavra, ela não existia. Então você sinaliza para o sistema que você quer aquela palavra, mas ela não existe. Então e se você teve essa dúvida, provavelmente outras pessoas também têm. Então você clica aqui e você vê aqui um box com uma palavra que foi pesquisada e que não se obteve resultado, que ela está aqui no caso. Então a gente clica aqui, clica em selecionar e essa eu sei. E aí você cai naquela mesma página, porém já preenchida essa parte. E aí você só completa o resto. Claro que isso é partindo do princípio que a pessoa quer, obviamente, ajudar. E esse box, ele é dinâmico, né? Então ele tem esse tamanho, mas ele tem essa barrinha aqui do lado que pode ser usada para deslizar. Nesse caso tem um só, então ele não desliza. Aí a gente pode vir aqui no conhecer os produtos. Então,
Todas as funcionalidades estão aqui, como funciona e tudo mais. Aqui você pode colocar o seu e-mail, que nesse caso eu já fiz para agilizar, mas você pode colocar o seu e-mail aqui e você recebe o procedimento para fazer o cadastro. Então, continuando, né? Aqui, como eu já fiz, a gente só preenche aqui um dado genérico, que eu já coloquei. E aqui é a parte que a gente colocou em todos os templates, que é a análise dos dados local. Essas análises, elas são, de fato, mais... por enquanto, não são tão profundas, porque não há necessidade, né, da gente colocar análises tão profundas, e nem temos um banco de dados para análises tão profundas. Fora que, atualmente, a gente prefere focar em uma análise mais simples, porém mais precisa, do que uma análise mais abrangente ou até com mais opções, mas não tão precisas. Então a gente tem duas opções. A gente tem a opção de seleção de dados específicos ou da análise do perfil de dados. A seleção dos dados específicos é quando o usuário, cliente, coloca o tipo de dado que ele quer baseado no nosso banco de dados, certo? E a análise do perfil de dados é quando o cliente já vem com um pacote de dados prévio e o que ele quer é saber quais informações ele pode extrair baseado no nosso banco de dados sobre aquele pacote que ele tem. Como, por exemplo, pacotes de comentários ou pacotes de... Pode pensar em mensagens ou em campanhas publicitárias e assim por diante, certo? Então vamos nesse segundo primeiro, porque ele é um pouco mais simples. Ele tem menos funcionalidades, né? Mas ele é mais interessante de se analisar. Aqui a gente tem o seguinte: para que a pessoa faça isso, basta ela colocar o arquivo dela no mesmo diretório do aplicativo. Feito isso, ela já pode clicar aqui no analisar e gerar a análise que nosso aplicativo faz. Eu já coloquei um pacote, que eu dei o nome de pacote, então a gente vai analisar. O que acontece aqui? Ele gera esses dois gráficos. Nesse caso específico, eu coloquei um dado, né, um pacote vazio. Então, na verdade, ele tem lá uma palavra, como você pode ver aqui, mas nenhuma polaridade e ele só gera os gráficos. E se você clica nesse botão, você pode fazer o download desses dois gráficos. Nesse caso, eles estão vazios, mas a gente já vai ver um exemplo onde eles não estão vazios. Quando ele ficou verdinho, ele fez o download, é só ir na sua galeria que você pode ver. E aqui a gente vai ver a seleção de dados específicos. Essa seleção, como eu falei, ela é mais quando a pessoa já tem uma precisão do que ela precisa. Então, vamos delimitar aqui uma região. Vamos colocar aqui São Paulo. E vamos colocar uma palavra para similaridade bem genérica, algo. Essa palavra vai ser a palavra que o sistema faz a varredura no banco de dados e acha palavras que o significado tenha a ver com isso, certo? Então, a gente clicar aqui e ele processa os dados. O que ele basicamente faz é cortar o banco de dados baseado nessas duas informações. Então, primeiro ele seleciona as palavras só de São Paulo e depois das palavras só de São Paulo, só as palavras que têm a similaridade com essa palavra que você colocou como referência. Nesse caso específico, o que acontece por isso que ele tem uma demora. O banco de dados é muito grande, então ele tem que verificar palavra por palavra essa palavra de referência. E aí ele gera essa parte aqui já analisada. Vamos lá, ó. Veja que a gente tem aqui as palavras que ele encontrou, certo? Várias. E a gente pode, baseado em... Vamos colocar nessa aqui, por exemplo. Clicar e ver o significado dela. Algo não saiu como esperado. Ou a gente pode ver essa aqui. Sonhar com algo, certo? Então, é só você clicar que ele vem pra cá. A gente depois tem esses dois gráficos gerados. O gráfico de similaridade semântica e o gráfico de polaridades específicas. O gráfico de similaridade semântica é basicamente a quantidade, a frequência, né, com que a palavra que você selecionou aparece nos significados relacionados às palavras que o sistema achou. Então, nesse caso, a gente pode ver que
Vamos pegar essa similaridade aqui. Então, essa palavra aqui, ela provavelmente tem uma similaridade maior do que essa aqui, que tem mais palavras e a palavra que você selecionou, ela aparece menos frequentemente. Eu vou dar um zoom aqui para você poder observar. Então, você também pode ver uma outra coisa, né? Que o aplicativo ele não é tão otimizado, como eu disse, para o Android, então por isso ele acaba cortando. Mas as palavras que estão ali em cima estão aqui embaixo. Você pode ver todas as variações nas similaridades dela. E você vê que as palavras que são mais similares são as palavras que, obviamente, têm a maior barrinha. E a similaridade é em porcentagem. E aqui a polaridade. A polaridade já é uma medição mais específica. O que a polaridade mede é a quão positivo ou negativo aquela palavra aparece para as pessoas que colocaram ela lá, baseado em um cálculo de polaridade. E aí a gente tem vários tipos de cálculo de polaridade, e então cada uma é feita de uma maneira. No nosso caso, a maioria das palavras aqui foram palavras negativas, que significa que não são palavras relacionadas a adjetivos negativos, né? E duas apenas que têm adjetivos positivos. A polaridade, ela normalmente tem um range, onde ela varia. Nesse caso, eu creio que o range máximo desse seja 10. Mas o range máximo aqui foi menos 3 e 3, certo? Mas isso depende do sistema que você está usando. Aqui é mais para... O sistema que a gente está usando aqui é a biblioteca do Afin, mas isso depende. A TextBlob, a NLTK, cada uma delas tem uma maneira de medir a polaridade. E aqui a gente tem a última funçãozinha, a penúltima funçãozinha, que é para onde que esse léxico já foi traduzido. Ou seja, dentre todas as palavras que apareceram aqui em cima, para as pessoas que pesquisaram essa palavra, né, para que línguas elas traduziram essas palavras. E isso é uma métrica interessante quando você começa a analisar outros locais, né? Então, por exemplo, se você sabe que palavras do Rio de Janeiro foram muito pesquisadas por pessoas na França, talvez haja uma ligação entre essa região específica do país e aquele outro país. Nesse caso, a gente não fez essa função, né? A gente não pesquisou, então ele fica em branco aqui. Mas ele aparece aqui em forma de texto box, certo? E é isso aí. E aqui você também pode fazer o download, só clicar aqui. Ficou verdinho, fez o download. Certo?